Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aí a um novo episódio aqui do podcast Gestão e Dados. A ideia aqui, como sempre, aí vocês que nos acompanham sabem, é a gente conseguir traduzir aqui para a área de negócios as dificuldades técnicas e não técnicas aí da gente conseguir entregar o dado na ponta para uma sonhada gestão orientada a dados aí, ou data-driven, aí, como o mercado costuma dizer, né? Então, novamente aí temos o prazer de tê-los aqui com a gente, e hoje aqui comigo, na promessa que o próprio podcast tem aí, que eu venho fazendo para vocês, eu trouxe um convidado aqui muito, muito querido, e da área de negócios, né? Então a ideia aqui é realmente a gente intercalar aqui as pessoas que passam por aqui entre a área técnica, seja TI ou dados, que a gente chame dessa forma, né? Então hoje eu tenho aqui comigo o Alexandre Vomero, é um executivo de mercado muito experiente, que passou por grandes empresas aí, à frente de centro de serviços compartilhados, de uma forma geral aí. Mas eu vou deixar que ele se apresente por si só aqui. E a ideia é trazer aqui agora uma perspectiva mais como é que negócios ali, do jeito dele, tá esperando o dado não vem, quando vem ele não vem do jeito que eu quero, enfim. Então a ideia é a gente trocar um pouco de cadeira aqui hoje, olhar para a perspectiva da área de negócios e trazer um conteúdo rico nesse sentido para vocês, nesse sentido aí. Alexandre, muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui, obrigado pela participação aí. Prazer. E, enfim, eu já vou deixar você se apresentar aí, é muito bom ter a cadeira de negócios aqui, é o objetivo desse podcast aqui, unificar a área técnica aí com a área de negócios. Mas, enfim, por favor, fica muito à vontade de se apresentar aí, que a gente vai conversar bastante aqui sobre gestão e dados. Legal. Olá a todos, prazer estar aqui, Mário. Obrigado pelo convite. Então, o Mário já me apresentou, né? Alexandre. Eu sou conhecido também, Alexandre Vomero, né? E eu tenho aí mais de 20 anos de experiência nessa área de serviços, né? Centro de serviços compartilhados. Trabalhei em indústrias diferentes, né? Então, desde consultoria, muito tempo em consultoria. Passei por também áreas de consultoria voltadas para a operação, então mais terceirização. Então, uma outra visão também você presta serviço. Mas também trabalhei em indústria, né? Mineradoras, empresas de serviço. Então, vários tipos de negócios diferentes que dão uma ampla visão aí um pouco de negócio legal também, né? E nos últimos anos eu venho trabalhando bastante com tecnologia, né? Então, quando eu estava trabalhando com outsourcing, né? Outsourcing demanda muito você ter eficiência, né? Uma eficiência muito de venda especificamente. Isso me fez dar uma conexão com tecnologia, né? Então, um entendimento como que eu uno o negócio com tecnologia, né? E, além disso, quando você trabalha em centro de serviços compartilhados, você precisa também entender de processo de gestão. Então, tudo combinado aqui, onde cai em dados, né? Dados Legal. está muito preso a todos esses temas. Eu acho que vai ser uma boa conversa aqui para a gente desenvolver, Mário. Maravilha, maravilha. Muito, muito bem-vindo aí, Alexandre. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aqui. Deixa eu consultar aqui o plano aqui. Bom, na sua última experiência, enfim, aí a gente conversou um pouco antes, você atuou em serviços compartilhados. Correto. Aí de uma forma geral, né? Na sua forma de ver, Alexandre, como é que você vê essa intersecção, se é que ela existe, como é que você vê de acontecer um processo, talvez, eu me arrisco aqui a dizer, até que natural, né, da área de centro de serviços compartilhados absorver essa área de inteligência com dados, e quão desafiador é isso efetivamente no dia a dia, na sua opinião? Hein? Olhando
traz para frente, vamos dizer assim, do futuro para agora, eu concordo com você. Eu acho que vai ter uma discussão interessante daqui a alguns anos, né? Não querendo antecipar, né, o futuro do CSC, mas eu acho que em relação a dados, essa discussão, não necessariamente talvez ter uma área de dados dentro do CSC, mas muito parceiro e muito próximo, né, trabalhando assim como os principais clientes desse tema, né? Por quê? Por causa da base, né? Para todos aqui, só para fazer um breve resumo, né? Para quem não conhece o modelo de centro de serviços compartilhados. Legal. Bacana você dar uma aprofundada nisso. O modelo de centro de serviços compartilhados é uma prestação de serviço interna, né? Normalmente, que você presta para outras áreas, né? Então, quando você são áreas que você centraliza processos, né? Por exemplo, de folha de pagamentos, de um financeiro, contas a pagar, receber, né? E outras atividades que normalmente são mais transacionais ou de back-office. E a partir daí você começa a fazer todo um ganho de sinergia e ganho de produtividade, que é grande foco de um CSC. E ele pode ser tanto local, né, como ele pode ser, já vem acontecendo em muitas empresas, né, de grande porte e multinacionais, são GBS que a gente chama, né? Que é o Global Business Solution, são empresas que possuem CSCs globais, e onde a produtividade, o compartilhamento de projetos e informações é global, né? As atividades são globais, então isso ganha escala também, e é bem interessante nesse sentido. Então eu vejo que com esse tipo de modelo, muita informação básica passa pelo CSC, começa daí. Então quando a gente fala processo de pagamento, de recebimento, pagamento de colaborador, então onboarding, né? Tem CSCs que tem frota e tem modelos que tem carro, tem dados que você pode extrair de uma frota, por exemplo, sim. Facilities. Então, sim, eu vejo que em algum momento vai ter uma proximidade muito grande, se não um COE, um centro de expertise dentro do próprio CSC, seja um CSC mais maduro, né? Que tem a parte de dados. Então, faz muito sentido. Eu acho que ainda está no modelo, até complementando um pouco mais, né? O ESIS, vamos dizer assim, o atual, o dia atual, hoje não, a gente não, os CSCs não têm uma cabeça ainda muito voltada a dados. Ainda está muito focado numa automação mais básica, vamos dizer assim, né? Olhando o que a gente tem hoje pela frente, tentando trazer IA para a jogada. Legal. Mas ainda não fez a mudança para dados, por quê? A mudança para dados vai exigir uma análise e um perfil diferente dentro dos CSCs, que eu acho que é o momento que a gente está passando agora, né? Como que eu mudo o perfil do meu time para ser mais analítico? Quando eu vou trabalhar com uma automação, uma hiperautomação, com IA, né, e machine learning, o que seja, e dados, né, que isso gera dados ou os dados alimentam, você precisa ter alguém que vai analisar, alguém que vai pensar, alguém que vai conhecer muito o negócio para trazer e fazer essa conexão. Então, sim, a gente está num processo que vai desembocar nesse sentido. Legal. E você entende que as pessoas elas precisam buscar skill complementar, tanto do lado olhando assim, né? Porque a ideia aqui hoje contigo é a gente sentar do lado de negócios e falar assim, pô, será que falta algum skill aqui no time do CSC? E será que o CSC enxerga a oportunidade de desenvolvimento de novos skills do lado do time técnico de dados ou de TI para diminuir a fricção entre a interlocução dessas áreas e entregar valor real na ponta do dado? Como é que você vê isso? Eu não vejo que precisa investimento no lado de TI, né? Eu acho que a área de TI tem um foco muito técnico, faz o papel de governança, o papel de guardião, né, da parte de infraestrutura e técnica. Realmente, eu acho que falta um reskilling, vamos dizer assim, uma palavra, né, mais moderna, boa, né, boa. Mas uma reestruturação de conhecimento dentro do próprio CSC. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de dados, né, e fala de tecnologia,
precisa estar muito conectado ao negócio, muito conectado ao business mesmo, né? Aonde eu vou chegar, qual o benefício que eu vou ter. E as pessoas que estão no CS, eles conhecem, né? Eles conhecem do negócio, né? Eles conhecem como processo, como pode melhorar. O que precisa é como eu estruturo o mindset dessas pessoas, né? A forma de pensar deles, né? Independente da área que trabalha. Para quê? Para conhecer, primeiro, deixa eu conhecer esse tipo de termo, né? Assim, o que é o dado, né? O que é, a gente fala tanto data-driven, né? Para que eu uso, né? Como que é gerado, né? Ter essa curiosidade, eu acho que começa pela essa base, tá? E a partir daí, nós como líderes, né, começar a conectar e incentivar os times. Aqui tá bom, como que você pega essa informação, esses dois conhecimentos que você tem, né? Um que você já tem e o outro que você está gerando, a gente tem que gerar, como que eu coloco a favor da companhia, né? A favor de um novo insight? Porque aí começa a gerar, legal, como que eu analiso a minha operação para ganhar produtividade? Eu preciso gerar dados, eu preciso pegar do que eu tenho hoje, né? Aí eu vou melhorar o processo, eu vou melhorar a forma os meus indicadores, se eu estou medindo correto, eu vou conseguir gerar novos processos, novos insights para o negócio, posso trazer novas atuações para dentro do centro, então é uma nova realidade. E eu acho que isso vai dar um novo gás para o time de CSC. Porque eu vejo muito que as pessoas que trabalham no CSC são muito vistas como back-office, né, tradicional, não geram valor para a companhia, o que é errado. Né? Além de já gerarem valor, podem se conectar mais e estar muito mais dentro do business com uma visão muito mais técnica e moderna também. Então, eu vejo que a gente precisa reestruturar a forma como as pessoas trabalham dentro do CSS. Tá, legal, bacana. Um ponto que invariavelmente aparece também no dia a dia que a gente se depara é na interlocução entre a área de dados, TI e negócios, a gente invariavelmente ouve o seguinte, que o pedido que se chega para a área de tecnologia geralmente são feitos de diversas formas e principalmente ele é difícil de entender, compreender. Isso mais do lado que a gente ouve no dia a dia, mais do lado do pessoal técnico, né? Vamos dizer assim. A gente ouve um pouco disso daí. E a gente também percebe aí, não numa intensidade igual, mas ela acontece com uma visão mais holística da estratégia. Tá. Né? Então, assim, como pedir e se o pedido ele tem respaldo, respaldo não, ele tem vinculação estratégica. Então, imagina que a gente vai lá, me entrega o dado aqui. Tá, é o dado de vendas, é o dado de logística, é o dado de frota, seja lá o que for. E no final das contas, a gente acaba percebendo que passado um certo período de tempo, muito do que foi disponibilizado ou não é usado, correto, ou é questionado sobre o uso. Você vê a vinculação estratégica defendendo a manutenção ou a entrega desses dados, se não seria um caminho? E essa eu acho que seria a primeira pergunta, um pouco longa, mas a primeira. E o quanto que a liderança deveria se envolver para patrocinar a importância do dado efetivamente ser utilizado no processo decisório da companhia? Sim, assim, a parte respondendo à primeira pergunta, sim, com visão estratégica e o que é demandado de um centro de serviços compartilhados, né, de um CSC, sim, deveria continuar com o investimento, né, e faz sentido ter, né? Porém, aí eu concordo um pouco também, que aí fazendo a meia-culpa, né, com as áreas técnicas, né, nossas áreas fornecedoras, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente falha, né, quando a gente pede, não usa ou pede errado, né, por falta também de um alinhamento maior com a estratégia
ou realmente um entendimento do que a gente quer, né? Então, acho que é importante que sempre isso tem que ser algo vivo, né? Por mais que eu entenda agora e hoje faça sentido, o negócio é dinâmico. Isso pode mudar e eu tenho que ter claramente essa visão de que eu vou precisar reestruturar, pedir novas situações, né? Pedir novos formatos, novas datas, ou ter realmente um novo skill dentro do time a todo momento, né? Eu quero dizer com isso também, com a visão estratégica, muitas vezes o erro acontece porque a gente fica preso, nós como área de negócio, a uma estrutura antiga, né? Uma forma de operar antiga. Então, eu ainda opero, talvez, com um modelo ainda mais processual, que é mais por demanda, é mais reativo, né? E o dado já vem uma visão, você tem que analisar para tentar dar um insight, ser mais proativo, né? Fazer uma predição, né? Alguma previsão, então começar a trabalhar. Então, sim, eu acho que a gente tem que continuar, assim, tenho plena convicção que a gente precisa continuar com isso, mas fazendo ajustes muito linkados à sua pergunta anterior das pessoas, né? Então, assim, é contínuo que eu preciso dar valor para essas análises e para essas informações que eu tenho, né? A segunda pergunta... Sobre a importância do envolvimento da liderança para que a companhia... Que a coisa aconteça. Para que a coisa aconteça e o valor sobre o dado efetivamente ocorra no processo decisório da companhia. Isso é fundamental. E eu acho que o grande impeditivo hoje que eu vejo é que não tem isso nos altos escalões, né? Se você pegar... Ainda a gente tem muita... A questão do dado, né? Que isso é estratégico para a gente. Vamos estruturar como empresa, né? Ainda está muito novo, né? No mercado, né? Então a gente está muito focado ainda... Talvez muito em automação, mas quando a gente fala de dado, muito em BI, muita coisa mais prática, né? Muito mais commodity, vamos dizer assim. Então, como que eu tenho um relatório, como eu tenho alguma informação, talvez techs, né? As techs já são muito mais avançadas nesse sentido, mas quando a gente fala de indústrias mais tradicionais, a gente está num processo longo. Então, começa uma visão como companhia de que dados, né? Informação, análise para o negócio, para construir processo, para ter estratégia, é importante. E ser estruturado, né? Não ser de qualquer forma. Então, você vai olhar as nossas bases, de qualquer sistema que atenda qualquer área, não está num formato bom ou não está com uma qualidade boa para você fazer análise. Então, esse é um exemplo de que a empresa não está focada. Quando a gente olha para a CSC, mesma coisa, né? Então, a gente precisa... É muito forte no modelo CSC governança, né? TSLA, processo, tem uma área de melhoria contínua, mas não está focada essa melhoria contínua numa análise de dados. Então, se eu tenho... Vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando a gente fala de atendimento, né, é um tema muito recorrente. Isso serve para TI também, atendimento nível 1, nível 2, abre um ticket, né? Quanto que a gente analisa? Gera um monte de dado. As ferramentas de ITSM, né, de BPM, gera informação de dados, de chamados que são abertos, de resposta, que se você pode analisar e combinar eles para sair insights, para você melhorar o seu processo, melhorar o seu user experience, por exemplo, para você dali identificar problemas de operação ou problemas de processo, de origem, né, da área origem. Então, isso é muito pouco explorado, ou quase nada explorado, né? Então, eu não vejo isso vindo ainda como uma demanda da companhia. Eu acho muito isolado ainda. Há um desejo, mas ainda não há uma estruturação para isso. Mas, de novo, é algo que está amadurecendo, né? Com o tempo e com as novas tecnologias, isso vai ser demandado, porque as novas tecnologias, como IA generativa, demanda isso. Demanda que você seja organizado, demanda que vai gerar dado, e para treinar você precisa de dado, né? Precisa saber o que você está querendo. Então, naturalmente, isso vai acelerando no dia a dia. Legal, legal. Eu quero aprofundar um pouquinho mais esse tema ainda, porque eu vejo que isso daí é uma dúvida que eu já até recebi nas mensagens do privado, do podcast, assim. O
o time, a operação, né? E aí a gente pode caminhar um pouco mais acima, uma média gerência, que não interfaceia direto com a alta liderança ali, quando a gente fala no C-level e o conselho, por exemplo. O que poderia ser feito de iniciativa de quem está abaixo dessa alta liderança para que eles consigam compreender melhor o valor que o dado traz e o quão seguro é eles colocarem isso na agenda deles para análise e investimento? O que poderia ser feito para ajudá-los? Entendi. Sim, acho que todo mundo aqui quer ver uma visão prática da coisa, né? Então, acho que o grande tema quando você fala de operações, uma operação como um CSC, que é um back-office, né? Que trata com temas back-office, é a questão da velocidade das respostas e da criticidade, né? Então, temas críticos com velocidades rápidas. Então, quando estoura algum problema, né? De alguma área, de uma entrada de nota, de uma área fiscal, né? De um pagamento, isso que gera o estresse dentro de uma operação, né? Preciso pagar para ontem, teve um erro na operação, isso aqui é uma decisão que foi tomada em cima da hora, então isso gera os temas. Isso que dificulta um pouco o foco da equipe, né? Quando a gente fala, por que eu não foco numa análise maior? Então, o primeiro ponto é para os líderes, né? A liderança, tanto de coordenação, gerência, né? Uma gerência mais alta, achar o equilíbrio, né? Sempre manter na agenda um tema de dado, assim como você vai se preocupado em colocar IA, como que eu uso mais IA na operação, não é como eu coloco robô. Sim. Mas é importante acho que fica incompleto. Acho que você tem que falar como eu olho tudo, né? Como que eu vejo o tema como que os dados são gerados, como que eu analiso, porque no momento qual que é a minha visão para frente, né? As equipes vão usar IA, vão usar generativa, né? E outras tecnologias, as variações de IA e os outros tipos de tecnologia, e tende a ficar muito mais analítica a equipe. Os skills vão ficar mais analíticos. Certo. Vai ter seus níveis, né? Isso ao longo do tempo. E vai analisar o quê? E como que vai analisar? Então, o como fazer é muito característico da operação. E hoje a gente não pensa muito nisso, esses impactos. A gente pensa muito em colocar a tecnologia. Até a gente estava conversando aqui antes do podcast. Sim. Você comentou que a tecnologia já existe, né? Sim. Tanto para dados, para captar, para fazer gestão, como também para aplicar. Mas como a gente aplica no negócio? Né? Como eu, olhando o negócio, faço a tradução, né? Então, assim, o foco, acho que tem que colocar questões, olhando na prática, eu sempre vou ter uma questão de reatividade, então parte do meu tempo eu vou estar focado em resolver problemas do dia a dia, que vai acontecer, sempre vai ter uma nota lá parada, alguma coisa desse tipo. Não, isso não é desculpa, eu acho que isso é um tema, a gente não pode dar isso como desculpa, porque eu não tenho tempo. Mas ser estruturado naquilo que é novo. Então, eu preciso entregar um plano para o ano que vem ou para o seu outro semestre. Como que eu mudo isso? Dedicar um tempo seu e do time para aquele brainstorm, para aquele contato com o time, de construir coisas novas, vamos entender o tema de dados, como que a gente pode começar, no que a gente tem hoje de tecnologia e de informação, de estrutura, como que a gente pode estruturar, fazer parcerias com a própria TI. Acho que a TI tem muita gente que conhece, tem muita experiência também nisso, né? Se não, tem parceiros para isso, né? Como a própria IN10. Então, usar o mercado também para abrir a mente, né, das pessoas e, de certa forma, como falou, assim, popularizar o tema, né? Colocar ele dentro da operação como um todo para que seja natural. Eu acho que hoje não é natural. O analítico não era natural. Quando a gente fala muito de operações de back-office, operações muito que tem trabalho de volume, ainda é uma ação de execução, é muita execução. E a gente está caminhando para uma execução com inteligência, né?
e precisa começar a fazer esse movimento. Então, resumindo aqui, seria dedicar um tempo, né, realmente para conhecer, isso é necessário, e uma rotina de acompanhamento e de desenvolvimento. Então, uma área de melhoria contínua de um CSC, por exemplo, que tem que olhar lá o que eu posso fazer para o futuro, né? O que eu posso melhorar nos meus processos, tem que ter já uma visão de análise, né? De analítica de dados. Como estão meus dados, estão estruturados, não estão, e de lá tirar insights, junto com as equipes operacionais. Ficou claro? Deu. Sim, exato. E você acredita que esse movimento, vamos falar assim, feito da forma como você falou ali, né? É preparado realmente, ou seja, é algo pensado. Correto. Você acredita que a resultante disso, chegando lá na alta liderança, C-level e até eventualmente conselho de administração mesmo, vocês acreditam que melhoraria a capacidade deles compreenderem melhor porque assim, né? Eu fico tentando entender também e faço um esforço aqui para sentar na cadeira deles. Eles estão muito longe do detalhe operacional disso. Não vê resultado. E eles querem entender, tá, legal. Eu vejo todo dia, sei lá, quem lê a mídia A, mídia B, mídia C, se é offline, se é online, não interessa. Geralmente esse é um público que ele é sedento por informação, né? O C-level geralmente é um público que consome informação. Isso. E obviamente se ele está consumindo informação, ele está vendo esse movimento no mercado, né? Só que entre ver tal empresa investiu ou vai investir nos próximos anos R$1 bilhão em dados e inteligência artificial. Eu estou na cadeira aqui de C-level. Tá, legal, bacana. Será que a gente está vendo isso? Será que a gente deveria ver isso? Será que os 5 anos que essa empresa aqui que diz que vai investir está vivendo e vai viver, eu tô no mesmo timing para apertar esse acelerador? Não tô. Talvez se eu acelerar isso na hora errada, eu vou queimar a caixa da companhia e eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, a minha dúvida aqui é assim, como é que eu mitigo essa insegurança e subo com conteúdo estruturado que consegue minimamente passar a compreensão e destravar a mente desse pessoal lá em cima e falar, não, acho que agora eu estou convencido que a gente pode ir mesmo, né? Eu acredito que não é você não tem que ir com um tema de dados especificamente. Nós como companhia precisamos investir X milhões um tema específico, né? Uma empresa investe tudo, né? Em todos os tipos de temas, né? Talvez ela eu vou liberar um pouco mais aqui, travar um pouco mais ali. Eu sinto muito que tem que ser questão prática. Como você falou, um C-level, ele é sedento por conhecimento, conhece bastante, é muito bem informado, muito bem conectado e sabe esse tema e, ao mesmo tempo, prático e conservador. Não vai, né? Tem uma responsabilidade por trás. Então, nesse ponto, quando a gente fala olhando para as operações, tem que ser prático. O dado está conectado com outras estratégias, né? O dado é usar para quê? Aonde eu vou usar? Para que tipo de projeto? Para que tipo de processo? É um processo que está conectado com a estratégia da empresa? Eu vou fazer um investimento numa área de back-office que tem lá, por exemplo, uma folha de pagamentos, ou eu vou numa área de contas a receber, numa área mais de cobrança, onde eu tenho um problema estrutural e talvez me dê insights de mercado de como estão as minhas vendas e para quem de crédito, etc. Então, assim, talvez nessa linha de conexão do seu projeto, que tem vários tipos de tecnologia, vários tipos de modelos e vários tipos de temas, né? Então, tipo, dado com IA casa super bem para uma área que tem relevância com a estratégia do negócio. E mais do que isso, você entender qual que é a agenda, né, da empresa. Né? Entendendo a agenda,
pô, este ano eu tenho essas metas, eu tenho essa agenda, a gente tem essa estratégia para os próximos anos, ou para esse ano, para os próximos anos. Os seus projetos e as suas ações têm que estar conectadas com isso. Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida aqui, profissional, você tem que saber separar o que você quer fazer. E aí quando você fala, nossa, eu gosto muito de dados, gosto muito de tecnologia, quero colocar robôs, do que a empresa precisa que seja feito. Então, muitas vezes, um C-Level vai preferir que você faça uma mudança estrutural de um processo, mesmo que seja manual, mas que vá resolver um tema, do que colocar um robô numa área que talvez o retorno seja baixo. Sim. Né? Para o investimento, porque tecnologia custa, né? Tem que dar valor. Então, acho que o foco não é só o ROI, o C-Level e a alta gestão não olha só o ROI. Né? Olha o ROI, que é o principal, mas também está conectado com o que a empresa quer. Temas mais subjetivos, vamos dizer assim, em teoria, né? Mas está no caminho, é estruturante para o futuro, vai me posicionar talvez para alguma novo caminho que a empresa quer. Para isso, as áreas precisam correr atrás. E eu sinto uma distância nesse sentido. Uma despreocupação. Não estou preocupado. Transfiro isso para o meu diretor, transfiro isso para talvez um gerente sênior, a estratégia, e eu só executo aqui meu dia a dia e acabou o dia, tchau. Não. Mesmo cada vez mais a liderança mais intermediária e mesmo especialistas precisam entender para onde a empresa vai. Justamente para quê? Para não ficar frustrado quando chega lá na TI, por exemplo, não vai fazer, eu não tenho a caneta, né, não consegue aprovação, porque não está conectado com o todo, né, com o que a empresa precisa. Né? Então, do meu lado, a minha visão é essa, de que o tema dados ele vai estar recorrente, conectado com outros tipos de projeto, com outros tipos de temas, por exemplo, tecnologia, né, IA, né? Mas muito ligado a um tema de negócio relevante e estratégico. Essa é a forma que eu vejo de que... Comunicar e convencer. Convencer. Porque conhecimento, o que faz benefício, conhece, participa, entendeu? Sim. Talvez você acha que pode ter Vai ter mais confiança de que, olha, minha base está sabendo fazer, então talvez eu possa acelerar. Execução. Então, nós como operação precisamos provar que a gente tem capacidade de acelerar. É que nem você está num carro, Sim. Você tem confiança que se você acelerar, não vai soltar nada. E você vai capotar numa primeira curva. Então, essa confiança, para mim, é conhecimento, é estrutura, sabe? Estamos preparados para isso, é fazer aqueles mini projetos, né? Aquelas POCs, que vão te dar segurança e vão falar, olha, então vamos fazer mais um, e vai acelerando e vai ganhando. Mas conectado, ou seja, a direção é a mesma. Sim. Né? Talvez a velocidade é um pouco mais, que você vai ganhando com o tempo. Legal, bacana. Eu vejo porque essa pergunta, ela vem, assim, a desconexão entre a aprovação, ou melhor, a capacidade de aprovar, parece que tem realmente um vácuo ali, uma lacuna, que ora está ligado com a desconfiança da capacidade de execução, ora está ligado ao efetivo retorno que isso vai trazer, ora são as duas coisas mesmo. Correto. Né? É que o retorno sempre vai ser uma discussão discussão né? Sim. É uma discussão de momento. Sim. Mas além da questão da capacidade de entrega, né, que se realmente vai entregar, mas por que a gente fala isso? Tem talvez essa desconfiança? Porque também a gente está numa fase, como comentei anteriormente, os CSCs, as áreas de operação, não só os CSCs, eles também estão aprendendo a trabalhar com esse tipo de tema. Sim. Né? Então, não há muitas ideias no momento. Sim. Se você for ver o que chega muito para cima, vamos colocar tirando lá os RPs, né? Vamos colocar uma solução que tem IA. Vamos colocar mais robôs, né? Mais RPA, talvez umas soluções mais de low code. Repara que é muito já ainda é o commodity, né? Sim. E quando a gente não está acostumado, e áreas de entrega que são práticas, eu preciso resolver naquele momento, né? A gente ainda está acostumando, está aprendendo a trabalhar com situações onde eu vou arriscar um pouco mais. Sim.
Então, eu não tenho uma certeza que tipo de informação, quando eu faço uma predição, e eu preciso de dado para isso, né? Eu preciso estar estruturado e tudo mais, das informações que eu tenho, como que eu vou dar um insight para o negócio? Mas eu não tenho certeza, né? Tem um fator risco aí que a gente precisa trabalhar. Sim. Um fator de premissar. Então, não chega a projetos ainda também para o nível mais sênior da companhia, com volume, né? Vamos dizer assim. Chega, mas não com volume nesse nível já vindo de área de operação. Vem muito mais área de uma área de inovação, é muito mais esperado da TI, né? Então, precisa trabalhar também o contexto, né? Então, além de provar que tem capacidade de gerir, né? E isso não morrer, né? No futuro, mas também isso você precisa começar a ter, cara, então, como que eu vou gerando insights, como que eu vou gerando ideias para poder falar, não, deixa eu ter, agora eles estão com, uma delas vai dar certo, uma delas ele vai pensar, falar, isso está alinhado, então vamos arriscar, entendeu? Vamos tentar essa daqui. Legal, bacana. É o desafio aí. E o próprio tema também, eu arrisco a dizer que dados é algo novo num contexto mais amplo dentro das empresas também. É um tema antigo, mas depende do que você for olhar, é novo. É isso, exatamente. Enfim, acho que estamos numa curva aí. Correto. Um outro ponto aqui, Alexandre, que aí esse aqui, para mim, ele tá como diz aí o jargão do mercado, tá no hype, ou tá hypado, né? Todo mundo agora realmente tá começando a entender que a IA, ela existe, ela apareceu, ela tem que ser adotada pela empresa, mas não se sabe ao certo como adota ainda. E eu não vou nem falar só IA, tá? Eu vou falar... porque para mim a IA, ela é uma vertente do dado. Correto. É a forma que você vai explorar o dado que ela só ficou mais inteligente. Então, sei lá, antes você tinha ali no máximo um dashboard muito inteligente ali, bem estruturado. Ajuda a olhar o dado, né? Mas não deixa de ser uma interface que te dá subsídio para você tomar as decisões ali. A diferença é que talvez principalmente a IA generativa conversacional, ela ficou mais dinâmica, porque por linguagem natural, que o primeiro foi o ChatGPT, né, que trouxe o conceito para o mundo. Então agora eu posso jogar a pergunta para o dado e ele pode me responder além de eu ter o subsídio aqui, por exemplo, de um relatório ou de um dashboard, né? E nesse contexto, o que tem vindo? Falou, ó, pessoal, não tem IA, minimamente tem dashboard, se a gente não tiver dados de qualidade. Correto. E quando a gente desce para o nível operacional dos dados que são gerados por cada aplicação nas camadas operacionais, RH, logística, contabilidade, fiscal, financeiro, e aí vai desdobrando, eu poderia falar vários aqui. A crítica que se tem é o seguinte: o dado que está sendo gerado por essa aplicação, ele ainda não está pronto para seguir, por exemplo, na pergunta anterior, né? Falar, nós precisamos, para convencer o C-Level, nós precisamos provar capacidade de execução. Correto. E aí vem o contraponto dessa pergunta de agora. Falou, será que a gente tem capacidade de execução? O nosso dado está pronto para a gente acelerar? E aí nós não vamos frustrar o C-Level com esse assunto? Correto. Você já passou por alguma experiência real disso? E se não passou, ou se passou também, como é que você resolveu ou como é que você resolveria isso na sua visão de negócio? Né? Pensa, só para finalizar, pensa assim, ó, TI veio para você e falou assim, ó, eu consigo te entregar o dado, mas assim, eu preciso da sua ajuda porque a informação que se tem minimamente aqui no início é que o dado que vocês estão produzindo, ele não tem qualidade. Isso a gente encontra sempre, né? Todo momento. Isso é uma experiência que a gente tem. Qualquer montagem básica de um BI mais avançadinho, né? Você vai fazer o famoso Power BI, né? Tudo mais.
você já encontra esse tipo de dificuldade, né? Então, assim, dando como exemplo, né, numa operação que você precisa montar numa área financeira, por exemplo, num contas a receber, para olhar na parte de cobrança, crédito, né? Você precisa estruturar, puxar informação de um SAP, né? Informação de outros sistemas, diversos sistemas. ERP, até de fora da empresa. ERP, fora de sistema, e começar a fazer análise em cima disso, né? Você bate que as informações talvez estejam incompletas, né? Ou não bate a informação, né? Porque aí você vai pesquisando, vai vendo que os processos também não estão maduros por trás, né? Ou porque a política não está também sendo aplicada. Então, muitas vezes, sim, eu acho que com certeza isso é um problema sério que nós temos. Então, para acelerar... É uma realidade. É uma realidade e tem que ser algo recorrente e focado ao trabalho de curadoria dos dados, vamos dizer assim. Precisa ter uma agenda fixa para esse tema, então. Para esse tema, assim, nesse tema e com todos os escopos dentro. Então, assim, sim, tem que ter uma curadoria. Não dá, porque todo momento tem uma mudança de processo, todo momento tem uma atualização de sistema, tem uma customização no sistema. E, de certa forma, muitos dos processos têm muitas áreas e pessoas que estão interagindo. Então, coloca informação errada. Se você olhar a área fiscal, por exemplo, eu quero pegar os dados de cadastro de itens. NCM e por aí vai. Tanto a parte fiscal como do próprio item, né? Você tem 2 tipos de cadastro do item ali. Você vai achar milhares de situações. Então, o dado, eu quero fazer uma análise em relação a isso, fazer uma base para poder ver... tirar insights, né, para talvez negociar melhor ou talvez acelerar o processo de cadastro ou fazer algo mais estratégico em relação a esse tema, quando você tem um volume alto, você não consegue, porque aí você vai ver o processo, tem várias pessoas cadastrando, o sistema está aberto, então cadastra de forma diferente, eu não consigo colocar a informação, então como que eu penso nisso? Aí você vai falar, a área responsável pelo cadastro tem que olhar, mas ela precisa entregar o cadastro pronto. Ela tem um tempo para entregar, porque senão a operação eu preciso comprar, né? Então, sim, eu acho que sim, é um tema relevante, precisa ter um foco exclusivo nisso. Claro, de uma forma talvez mais ampla, né? Olhando todos os dados da companhia, né? Aí, a estratégia também, posso fazer focado numa área, né? Para começar, mas de qualquer forma precisa ter. E a partir daí, para você pensar em dados futuros, né? Então, talvez se você perguntar aqui, Mário, gostei do seu podcast, vou ver aqui na minha empresa como eu desenvolver, aí vai bater nesse ponto primeiro e já vai desanimar. Né? Essa é a primeira barreira. Essa é a primeira barreira e que se pega isso já num BI, né? O ponto que eu vejo é que não pode desanimar só por isso, né? Eu acho que por mais que tenha muitos processos que estão realmente com dado sujo, vamos dizer assim, né? Ou com problema, tem muita coisa boa também, coisa que está funcionando e está muito bem feita também. Então dá para trabalhar, né? O fato é que, sendo prático, dá para aplicar um modelo futuro, vamos dizer assim, de trabalhar com dados, ser analítico, né? Dar insights, mas talvez não tenha só a escala que a gente imagina. A gente imagina, vou fazer para tudo, né? Vou escalar tudo. Aplica um Pareto ali e vai. Isso, pega o Pareto, o que é mais importante, o que está conectado com a estratégia, como você falou, visão de negócio, o que está conectado com a estratégia da empresa, né? De negócio, para onde vai o negócio. Então, focado nesses 20%, vamos dizer assim, né? Que dão 80% de resultado lá no final, exato. Foca nisso e talvez ali você consiga resolver o tema de dados. Estrutura, e depois, com o tempo, vai pegando, a estratégia vai mudar, o negócio vai mudar, aí você vai conseguindo trazer novas situações para dentro, né? Para mim, o grande ponto é você entender o que o business demanda. Assim, esse é um tema, assim, na verdade são dois, né? É uma visão de negócio, você realmente eu sei exatamente para onde a empresa vai, o que a empresa quer.
Porque muitas vezes a empresa está mudando o negócio mesmo, ela está pivotando. Ela está pivotando para algum lugar. Muitas vezes ela está só melhorando aquele tipo de negócio que ela tem. Então ela tem estratégias onde, não, agora eu quero ser uma empresa mais tecnológica, mas eu não vou mudar o meu negócio. Então eu quero ter mais foco em tecnologia, quero fazer melhor, né? Tem demandas que não, estou mudando realmente o meu negócio, né? Eu estou vendendo empresas, empresas do grupo, vou abrir novos negócios, novas localidades. Então, como que você trabalha nesse sentido? E aí vem toda a estratégia. Então, aí eu melhoro o dado ali, entendeu? Mas, tirando tudo isso, precisa ter uma área que foque e que olhe exatamente isso. Aí você vai estar na TI, se vai estar numa área de negócio, no CSC, aí é uma discussão mais ampla, né? Depende de cada estrutura, de cada companhia. Normalmente começa com TI, que faz, assim, para começar, né? Por causa da parte estrutural, física, de infraestrutura física, né? Acesso, e como você vai trabalhar, mas tem que ter área de negócio próxima, né? A quem é o dono, né? Do negócio, do funcionamento ali, para também dar o direcionamento, né? No fundo é uma squad, né? Uma grande squad, mas tem que estar de olho. Tem que estar de olho. E é um tema moderno, né? Se você olhar, essas discussões são muito raras dentro da... A vida real, né? Na vida real, no dia a dia ali, né? Dizendo, né? Não tô falando que é um tema raro no negócio, porque você tem um negócio que, né, trabalha com isso, sim, né? Mas se você olhar no dia a dia ali da operação, das pessoas que, por exemplo, estão assistindo o seu podcast aqui, talvez pela primeira vez, né? Nossa, estou descobrindo agora. Vai ver, por que está descobrindo agora? Porque assim, não é antigo, né? Está começando a vir. Então, ainda não é discutido no dia a dia esse tempo, o meu dado é ruim. Fala assim, o processo está errado. Ah lá, o sistema está todo errado, entendeu? Porque não tem a lógica de uma visão talvez processual, né? De alguém imputou errado, mas imputou errado por quê? Porque tem várias entradas diferentes? Ou porque o sistema está... Alguém estruturou ele errado, entendeu? Por que o dado está nesse sentido? Então, falta um pouco de análise, né, sobre o que estamos fazendo hoje. Por isso que ainda tem esses desafios pela frente. Boa. E aí realmente é de empresa para empresa, pequeno, médio, grande porte, enfim. Tem essas Talvez questões. Empresas menores você consiga fazer mais rápido. Mas se você tem essa cabeça, não vai ter um investimento, mas então, também há soluções que são mais fáceis de colocar e são simples também no mercado. Então, tecnologia, como você mesmo disse, né, já existe. No fundo, é conhecimento. Conhecimento precisa ser disseminado. Exatamente. Pensando agora especificamente em inteligência artificial mesmo, e aqui eu quero separar minha pergunta basicamente em dois grandes grupos aqui, né? Que eu costumo dizer. A gente tem a inteligência artificial que o mercado está chamando de agêntica, que ela atua na inteligência de processos. Então, ela pega processos inexistentes e, de fim a fim, ela resolve esse processo sem a intervenção humana com o agente de IA. Correto. Esse é um caso. O outro caso é a inteligência artificial generativa conversacional. Né? Então, é aquela que a gente conversa com ela. Então, a outra, você constrói do zero, dá o play e ela vai ficar ali fazendo um processo lógico, repetitivo, baseado em regras e gatilhos que você coloca para que o processo ocorra ali e ela fica trabalhando sozinha. A outra não, a outra é uma que você conversa. Correto. Ela está ali para você. E eu tenho visto no mercado, nas reuniões, enfim, de uma forma geral, que existe uma dificuldade das pessoas saberem perguntar o que elas querem. Isso. Parece loucura isso, né? Assim, nos primeiros segundos que a gente ouve essa pergunta, parece uma loucura, assim. Como é que você vê isso? Você vê os profissionais da área de negócios no geral, e aí eu não falaria nem só do CSC, né? Porque a gente tá percebendo que parece que está tendo uma
um engasgo aqui realmente, porque se a gente realmente falou, não, tá pronto e o pessoal ali tem realmente dificuldade de fazer perguntas que façam sentido, né, para o business e que realmente vai ajudar de fato a operação ali, porque eu tenho para quem perguntar uma resposta baseada em dados que eu não tenho. Como é que você vê isso na prática? Eu vejo que a IA generativa, os dois modelos de IA, conversacional e mais agêntica, né? Exato. Elas estão só expondo um problema que já era existente, que é um problema de formação de equipe, problema de conhecimento e tudo mais. Para quem está assistindo a gente, você sabe muito bem, Mário, qual os grandes disputas e discussões entre áreas, por exemplo, uma área de negócio e a TI. E a gente vê vários memes, várias situações. Sim. Que eu peço uma coisa e sai outra quando eu desenvolvo. Sim. E sempre a discussão, será que eu pedi certo? Né? Será que o desenvolvedor entendeu certo? Né? Lembra essa discussão? Tem muito disso. E com essas tecnologias, deixa mais claro os problemas. Realmente, eu não falo a parte de desenvolvimento, né? Porque aí pode desenvolver errado também, mas de qualquer forma, sim, a gente já é um problema existente e não é de hoje. Isso acho que tem que ficar claro. Isso é legal. Não né? É um tema novo. Ou seja, não ter exatamente a real ideia das perguntas e respostas não é algo que a IA... Não é a IA que está causando. Ela só tá deixando isso mais público. Está deixando explícito. Explícito. Está ficando mais latente e, de certa forma, mais constrangedor em algumas situações. Né? Se você... Para quem trabalha muito com robô, RPA, que é umas versões antigas de automação, né, que ainda são muito presentes, sim, já tem esse tipo de dificuldade. Né? Mas o que você faz para o robô fazer? Sim. Né? Então já é uma dificuldade para poder desenvolver um robô. Então, processual. Acho que primeiro está claro isso, que não é um problema, não saber que não é um tema da tecnologia, já é um tema estrutural, e que está ligado a vários fatores diferentes. Cultura, formação, aí mesmo questões do país, etc., né, que a gente precisa desenvolver como nação. Mas, de qualquer forma, é um fato que está aí. Sabendo disso, as ações têm que ser feitas. Né? Sim, então é um problema. Então, na hora que você falar conversacional, por exemplo, você vai colocar uma conversacional conectada a um WhatsApp, né, e a um chatbot ali, uma interface, Teams, né? Uma ferramenta ou de menos ali. Eu vou ter um canal, né? Isso, eu vou ter um canal que eu posso perguntar o que eu sempre sonhei. Você vai perguntar e imagina a situação na operação, você tem que treinar a IA para pegar qualquer tipo de pergunta, mas também quem está do outro lado de uma área de negócio, muitas vezes não sabe, nem sabe do problema e não consegue se expressar. Isso. Né? Então, esse é um desafio que tem que ter como operação. Isso pode ser um fracasso do projeto, porque não responde, a pessoa se sente frustrada. Então, repara que tem um outro tipo de visão também quando você olha a operação com essas tecnologias, né? Quiçá você falar de análise, você falar de dados, né? A partir daí eu pego tudo que o agêntico, né? Ele executou tudo. Gerou dado. Gerou um monte de dado. O que eu faço com isso? Como que eu pego? Sim, se você olhar, ele está fazendo super rápido, atingiu a produtividade. Por quanto tempo eu vou deixar assim, ele daquele jeito? Porque a gente sabe, o negócio mudou o contexto, mudou uma regra, mudou uma política, vai mudar o processo, aí eu vou ter que mexer nele. Ou, que é o ideal, como que eu antecipo alguma coisa? O que aqueles dados estão me mostrando? Tem alguma coisa que está passando lá dentro que vale? Então, repara que muitas vezes o nosso desejo como líder é que você tenha já tudo implantado, funcionando. Mas, no fundo, o que precisa ser feito? Você treinar pessoas, por exemplo. Precisa começar da base. Então, muitas vezes você não consegue, voltando ao nosso papo do C-Level e dos acionistas, talvez esse é um tipo de convencimento que tem que ser feito para falar, olha como eu consigo entregar, porque eu fiz ações de trabalho que trabalham no skill. Aí talvez você tenha que mudar skill, você tem que treinar pessoas, mudar o seu processo. E em mudar o processo é a forma como você faz, não o processo em si, as caixinhas, né? Mas é uma esteira, talvez eu não tenha que fazer mais esteira, eu tenho que fazer de uma forma diferente, né?
E treinar, de certa forma, é uma questão educacional junto com o RH aqui forte e precisa estar constante e com metas e tudo mais de treino, de uso, e forçar as pessoas a usarem, né? E o forçar não é uma questão obrigatória, né? Mas assim, montando formas para quê? Para ela começar no conversacional, para depois ir para uma área mais agêntica. Eu acredito que não é complexo. Por quê? Se você olhar numa linha assim, a gente fala muito da parte profissional aqui, mas todo mundo, pessoalmente, meio que usa já. Sim. Né? Se você quiser aprender inglês, você já tem ferramenta com IA para você aprender inglês, você vai usar, você vai ter que mandar mensagem. É só querer. Né? É só querer. Então dá para as pessoas precisam praticar. Né? Fazendo esse paralelo com inglês, né? Com aprender uma língua nova, vamos dizer assim. Se você praticar, você vai conseguir, as pessoas vão saber perguntar mais e vão conseguir desenvolver cada vez um nível maior. E aí vai também de como você quer acelerar. Legal, eu gostei aí da... Tem que dar uma outra visão. O pessoal de negócios que está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, depende do canal que ele pegou para consumir ali. Ele quer investir o tempo dele, eu não vou nem falar o dinheiro, se é curso gratuito, se é curso pago, e se é curso, né? Mas vou falar assim, ele quer investir o tempo dele realmente em se tornar um profissional ali que tenha mais capacidade realmente de... E você tocou num ponto, Alexandre, que eu gostei bastante. Não saber fazer perguntas importantes e inteligentes sobre o negócio realmente não é um assunto novo. Isso não foi a IA que trouxe isso. Estava escondido. Isso. Você colocou bem, ela só explicitou isso. É isso aí. Né? Considerando isso e vários outros pontos que você possa trazer para contribuir com o público de negócios aqui, né? Pô, que movimento que eu faço na minha carreira aqui que você realmente vê que eu vou desenvolver essa capacidade hoje minha limitada, por exemplo? Primeira coisa, está aberto. Está aberto ao novo. Né? Eu acho que você é autocrítico nos seus conceitos. Né? Eu falo por mim mesmo, né? Porque assim, a gente tem que estar... Vou dar minha opinião aqui também, porque é algo muito novo, né? E assim, você tem que desconstruir aquilo que você acha, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, você tem que estar aberto a ouvir, você tem que estar aberto, tem que estar interessado, né? Ainda são temas muito subjetivos ainda, que passam muito por soft skills, né? Não é um hard skill. Primeiro é soft, né? Então, você ouvir bastante, tá interessado, para começar, a partir daí, você conseguir estruturar. E ter uma visão estratégica também de carreira, assim como você tem no dia a dia, né? Você também tem uma visão estratégica de carreira. Então, primeiro está interessado. Deixa eu ouvir, deixa eu ler, deixa eu buscar e, por que não, praticar um pouco também. Né? No seu dia a dia ali, pequeno, no seu mundinho ali, com os seus dados, pequenos dados que você tem, o seu Excelzinho que está escondido ali, que você não abandona ele, que é uma base de dados. Né? E que tem inteligência ali. Tem inteligência, a sua inteligência está lá muitas vezes, né? Você construiu aquilo e tem... Outras são bases que estão há anos, ninguém quer mexer, tem até medo, né? Mas que você pode fazer um teste, né? Pode fazer uma cópia ali no ambiente seguro e começar a aplicar. Então, assim, eu acho que eu começaria com isso, com interesse. E se você usa o conversacional hoje, se você olhar, há um ano atrás, pouca gente tinha acesso a ferramentas de IA conversacional. Sim. Né? Era caro, usava o básico e tudo mais. E não funcionava direito. Nem entendia o que era um prompt. Hoje já consegue entender. Repara que em um ano acelerou muito. Por isso que eu acho que não é complexo fazer as pessoas perguntarem correto. Talvez é complexo perguntar o que você precisa, né? Para onde você quer que a coisa vá, né? Alinhada à estratégia da empresa. Dar contexto certo para a pergunta. Contexto certo. Eu acho que não é assim, a forma assim, não sabe fazer, ninguém sabe. Isso. Sabe, é praticar.
Praticando, tá bom. Agora que eu sei, qual é o contexto, né? Aonde a gente vai aplicar esse Sim. conhecimento? Então, a partir de que você tem esse contexto, essa prática, aí sim, vale você, talvez, aí muito da sua característica, né, do que você quer para a sua carreira, fazer um curso. Ou eu, basicamente, como líder, acho que hoje o conhecimento ele está não desestruturado, ele está disseminado, né? Ele tem vários tipos de conhecimento. Eu gosto muito de usar realmente, não rede social, mas um YouTube, por exemplo, como um podcast, né? Que você consegue assistir e ouvir, né? Ler artigos, ler notícias internacionais, inclusive, né? Que falam de uma forma até como nação, né? Você vê as discussões geopolíticas em relação à IA, a questão dos chips. Isso é importante também, porque isso afeta, né, como as coisas funcionam. E como líder, eu, basicamente, tento sempre estar com os parceiros próximos, né? Então, como a IN10, por exemplo, e outros parceiros que têm pontos de vista e têm soluções que ajudam a deixar você mais atualizado. Porque, no fundo, quando a gente está no negócio, nosso business não é a tecnologia em si. Boa, esse é o ponto. Né? Não é o que a gente está discutindo aqui. Esse não é meu core quando eu estou na cadeira. Né? Quando você está sentado na cadeira resolvendo os temas, você tem que resolver. O seu core é endereçar os temas do seu escopo ali, que estão no seu escopo, no seu dia a dia, ser responsável. Tudo isso é um meio para você chegar lá e que vai te acelerar. Então, são as suas ferramentas para isso. Então, você precisa conhecê-las, saber lidar e qual momento usar. Repara que por que a gente não sabe perguntar? Porque você tem uma ferramenta e não sabe usar. É como ter uma chave de fenda e não sei usar a chave de fenda. Sim. Né? Então, como que eu uso uma chave de fenda? Qual que é se você tem que praticar, você vai entendendo mais. Então, eu daria esse tipo de conselho, mente aberta, buscar conhecimento nas mais vários formatos, né? E ter uma estratégia por trás nesse sentido. E não tem jeito. No final do dia, tem que dar resultado, tem que ser prático, tem que fazer sentido, tanto na sua vida pessoal, como também para uma empresa e sua vida profissional. Sim, como carreira. Tudo tem que ter convergência. Tem que ter convergência. Não no fundo, sim, você pode sair para eu ter resultado, você vai montando a sua estratégia, né? Ou você sai, mas no final tem que ter resultado, né? Porque o resultado é que vai medir se está certo ou está errado. Talvez você errou, não deu, opa, deixa eu corrigir. Sim. Ou não. Então é importante nesse sentido. Sim. Bacana. Olha só, a próxima aqui. Se você fosse dar aí um único ou pouquíssimos conselhos para quem está começando num CSC ali, começando a liderar um novo CSC, ou para quem já está efetivamente no CSC ali, em execução, e quer realmente colocar como pauta estratégica do CSC, acelerar esse tema de entregar mais valor para os clientes do CSC utilizando dados, né? Qual conselho ou quais poucos conselhos você daria ali, mas bem cirúrgicos mesmo? Ponto 1, começa sempre, falamos bastante aqui, pessoas. Né? Repetindo o que a gente já conversou. Né? O IA deixou mais explícito algumas situações. Então, precisamos trabalhar na parte de pessoas e com cabeça mais analítica. Não para agora, mas sim para daqui a 2, 3 anos que as coisas vão acontecer. Lembra? Eu acabei de falar da IA conversacional. 1 ano atrás, você não tinha, esse ano todo mundo tem. Então, precisa ter uma ação junto com o RH, de alguma forma estruturada para o seu time, seja o tamanho que for, estar convivendo com isso. Não só conhecimento, mas conviver e ir praticando. Né? 2, olhar sua operação. Como você faz seus processos. Não é o processo em si. Né? A gente tem esse aqui é meu processo de contas a pagar, está no SAP, etc. Vai estar lá porque o SAP é assim. Ou o RP é assim. Sim. As outras ferramentas que você comprou são assim. Agora, como você se organiza para executar isso? Né? Então, tem aqueles modelos de esteira, modelos que são mais por célula. Pensar no modelo onde eu vou ter
que é analisar mais. Que eu alocar melhor o meu especialista, onde o especialista não fica resolvendo problemas básicos ou apagando incêndio, onde o meu especialista, que está lá como especialista porque tem um conhecimento mais aprofundado, está focado em analisar. Legal. Está focado em usar, em pensar, em estruturar os dados, né? Ajudar a TI ou ajudar na própria área a gerar insights. Então, assim, como você estrutura a forma de operar para que esse conhecimento se sobressaia e, de certa forma, você motive o time a correr a pensar nisso. Porque com o tempo você vai ter uma escadinha, né? As pessoas que vão ganhando conhecimento veem que vão atuando em situações, fica mais claro em situações mais estratégicas. Né? Que você e você, como líder, vai poder ter mais gente para contar na hora que você for construir algo novo. Então, eu olharia nesse modelo. E o último, acho que eu vou falar 2 temas em um, né? Mas é tecnologia com negócio. Né? Eles são temas diferentes, mas eles meio que casam. Eu acho que tem que conhecer, talvez vou separar, tecnologia, ser interessado em tecnologia. Não se interessar mais em tecnologia. Ser um tech adopter, né? Vamos ser em termo inglês aqui, mas adotar mais a tecnologia, você já faz isso na sua vida pessoal. Você tem o seu celular, você gosta, eu quero ter aquela última versão, eu gosto de ter um aplicativo. A gente já está muito acostumado, né, a pedir comprar, fazer compras por aplicativos. Trazer isso para o seu dia a dia, para a sua forma de pensar dentro da área de negócio. Né? Então, mas entendendo por trás, como que eu faço isso? Entender. Não é programar, não é fazer, não é executar. É conceito. É conceito. E isso te traz muito próximo, você vai ver que vai melhorar a sua relação com a TI. Porque a TI tem uma cabeça. Legal. Os desafios da TI são nesse sentido também. Né? Então, você vai ver que você vai conseguir ter muito mais parceria dentro das áreas de tecnologia, mas não dependa deles para fazer isso. No fundo, se interesse mais e saiba o que tem na sua empresa. Quais são as ferramentas que estão disponíveis, qual é o potencial delas. E você vê que não está faltando alguma coisa, vá ao mercado. Né? Olha parceiros, vai a eventos, entenda o que os fornecedores, cobre dos fornecedores também nesse sentido, né? Dos parceiros de serviços e soluções, que eles entregam, né? Para você entender o potencial, para no último, que é o último caso, que é a questão do negócio, estratégia de negócio, você conectar tudo isso com o negócio. Falar, eu consigo fazer tudo isso aqui com uma equipe que entrega para atingir aquele objetivo. Então, se interesse pelo negócio, para onde está indo, né? Questione a liderança, busque informação, tente fazer perguntas, e aí é uma prática você perguntar isso para o seu líder. Se ele não souber, ele vai correr atrás. E é uma tendência dos líderes também estarem cada vez mais abertos, né, em relação à gestão. E isso vai te ajudar quando você faz mais perguntas mesmo. Quando você estiver num conversacional, você vai saber pedir mais para um IA. Porque lembrem, a gente vai fazer a transição, a gente vai deixar aquela de agêntica, eu vou precisar analisar e treinar ela. Exato. Porque muitas vezes, se ela cometer algum erro, que foi a gente, né, nós como área de negócio, montamos o processo, talvez a gente fez alguma coisa errada ou não funciona mais. Como que eu analiso e mudo e treino ela para ser melhor? Sim. Né? Então eu preciso começar a ter uma visão um pouco mais adiante, né? Um passo à frente do que eu vejo só ver hoje e ser reativo. Então esses 4 pontos seriam... É um pouco longo, né? Mas eu acho que são fundamentais para quem está começando, mesmo quem está já no dia a dia, né? Muitas vezes você tem que estar enfiado na operação, né? Por onde eu começo, né? Por onde eu devo começar? Eu acho que seguindo algumas dessas linhas, pelo menos pensando aí, você consegue já desenvolver algo novo. Sim. Ô Alexandre, nós estamos caminhando para o fim aqui já, não parece, né? Uma pena, mas voa muito rápido aí. Uma última pergunta aqui, mais ligeira aqui, ó, na minha percepção, né? Tem muita gente também defendendo que tem que se tomar muito cuidado, que talvez não seja o momento de acelerar tanto, porque aparentemente a sensação que se tem é que não tem uma estabilidade do que vai acontecer nesse movimento. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Você diz a estabilidade da tecnologia. Pensa assim, a reestruturação da empresa na adoção massificada da tecnologia para entregar mais resultado. Eu já ouvi dizer em alguns momentos que tem gente falando assim, ó, eu não tô parado, mas assim, cara, eu não tô correndo. Sim. Tá? Porque eu tô buscando um ponto de ponderação aqui, porque eu não tô seguro que o que eu tô começando agora vai fazer sentido daqui a 1 ano e meio, por exemplo. Entendi. Como é que você vê Porque isso? isso muda muito rápido. Exato. Sim, eu entendo. Né? Eu entendo que é uma visão meu ponto de vista, né? Ele faz sentido, né? Só que assim, depende muito do risco que você quer ter. Acho que isso é um fato. Sempre vai ser um risco. Mas depende muito do negócio onde você está inserido e do que você precisa da estratégia, mais uma vez. Muitas vezes, sim, se eu massificar, talvez mude lá na frente. Mas nesse período entre eu adotou e fazer funcionar e a mudança, quanto que eu trouxe de resultado? Quanto que pagou a conta e quanto que agregou para a companhia? Sim. Aí vai fazer sentido. Talvez essa é a conta que tem que ser feita. Porque se a gente olhar como tecnologia, só tende a escalar. Sim, e mudar. E mudar. E talvez por isso que eu pensei muito, falei um pouquinho aqui de pensar como operação. Será que a forma como a gente faz não está deixando a gente mais inseguro também? Talvez a gente está travado numa forma de pensar em tecnologia antiga, onde eu demandava, então eu vou demandar, vai me entregar um projeto que eu vou fazer um plug and play, aí eu vou rodar ele por 20 anos, eu vou fazer umas customizações, né, fazer umas Zs ali, negócio, né? Ou eu estou pensando no modelo mais squad mesmo, de tecnologia, com umas techs, né? Sim. Que a todo momento está mexendo, Porque quando a gente é muito grande ou muito tradicional, né, a gente não mexe, porque é muito grande, né? É muito grande. Sim. Então dá esse medo. Não vou mexer, porque senão o impacto é muito grande. Sim. Mas talvez começar a pensar em forma, se eu for quebrando o modelo, né? Pequenos, não silos, mas células conectadas, que não células em relação a pessoas, né? Que está cada um por si, mas sentido de processo, né? De que eu estou atuando ali para estar sempre olhando, sempre mexendo, sempre buscando alguma coisa. Talvez você vai estar sempre atento, porque hoje a gente não consegue estar vendo as mudanças. Então, eu acho que é a forma de operar. O meu ponto de vista e a gente tem que sim seguir em frente. A velocidade depende da empresa e do negócio, aí não tem como. Sim. Né? Muitas vezes o momento não é aquilo, eu estou fazendo um outro tipo de demanda, mas o mercado demanda isso, o futuro demanda. Então, qualquer coisa para frente vai demandar novas tecnologias. Então, eu vejo que sim, tem que continuar, mas com o olhar de operação. Não é a tecnologia que causa o problema. É como eu estou estruturado. Porque eu travo. O meu jeito atual, eu não consigo acompanhar a velocidade que muda. A gente consegue parar, diminuir a velocidade que muda? Não consegue. Eu consigo acelerar, talvez, como eu faço as coisas. E aí, talvez, o grande tema é que eu quero fazer? É que eu estou querendo comprar essa briga? Consigo fazer também, né? Porque tem esse tema também, né? E fica é um dilema, tem que ser discutido, mas meu ponto de vista é seguir em frente, é arriscar. Sim, de novo, é um risco calculado, né? Diria. Ponderado. Não é ponderado, mas quando eu falo risco se mudar lá na frente, vai ter o ganho. Você não vai perder. Sim. Se você colocar robô hoje, você não vai vai perder dinheiro. Se você fizer bem feito, colocar certinho, talvez não vai ter aquela escala que precisa. Sim. Talvez tenha tecnologias que façam melhor. Sim. Mas você não vai perder. E se mudou para todo mundo também. Mudou para todo mundo. Então, assim, eu acho que não vai ser grandes disrupções. Não sei se vai ser. As disrupções já teve, né? Acho que a IA acelerando já uns 3, 4. IA já existe há muito tempo, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Então, assim, você ficar sempre esperando, você vai parar e o tempo vai passar e talvez você seja cobrado por isso. Pense talvez na forma de pensar também. Estou pensando em 5 anos, vamos pensar em 6 meses. Vamos pensar em 1 ano. Sim. Né?
a forma de medir também. Então, minha visão é essa. A tecnologia Legal. continua, mas foca na sua operação, como você está atuando com isso. Legal. Entendeu? Não, maravilha, maravilha. É desafiador. É desafiador, né? E a velocidade que está acontecendo também a gente fica, tá desafiando. É uma preocupação, porque, ok, assim, na teoria, falando aqui, eu estou falando dos temas que são... Agora, quando você vai montar na prática, né, é complexo. Mas precisa fazer alguma coisa precisa ser feita. Sim. E o que não pode... A gente sabe o que não pode ser feito, que é ficar parado. Sim. É não ter ação. E a gente põe em prática tudo que a gente lê. Não é? A gente põe, tem que errar para acertar. Então, põe em prática. Sim, boa. Põe em prática e vê acontecer. Tem que arriscar, tem que dar um certo risco, né? Muito bom. Legal, bacana. Bom, como eu te falei aqui, chegamos ao fim aí, né, de mais um podcast nosso aí. Quero te agradecer novamente aí pela sua presença. Uma honra aqui tê-lo aqui com a gente, toda a sua experiência aí ligada a negócios, CSCs de uma forma geral, ora por consultoria e ora por indústrias aí de transformação. Eu que agradeço, Mário, parabéns pela iniciativa, acho que excelente, é um tema muito cativante, né? A gente falou isso também antes aqui da gravação. Incentivo a todos a buscar, né? Dados não é simplesmente o dado ali, fazer uma regressão, né? Tudo mais, mas são as metodologias que você aplica, como você combina. Isso ajuda no seu crescimento profissional também. Então, legal. Dou os parabéns. Acho que aqui vira um conteúdo, né, para quem está querendo. Né? Sim, como eu falei aqui, eu quero entender mais um pouquinho. Aqui a gente não consegue aprofundar, ainda deu uma boa visão, mas eu acho que a profundidade vem da própria pessoa que está assistindo aqui, né, da gente, cada indivíduo. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade aqui. Legal, nós é que agradecemos. Pessoal, muito obrigado aí novamente. Foi mais um capítulo aqui nosso do podcast com a promessa de unificar gestão e dados aqui, né? Onde tanto a pessoa que está consumindo o nosso conteúdo aqui, seja ele de negócios ou seja da área técnica, mas que contribua com essa união aí, né? Enfim, muito obrigado novamente aí por mais esse capítulo aí do Gestão e Dados e até a próxima aí. Tchau, tchau.